E aí, gente, vocês estão bem? Bem, vamos lá agora concluir pelo menos duas das partes do nosso sistema, certo? Que são as telas de pesquisar e as telas de cadastro. Bem, como eu estou fazendo esse sistema baseado na parte das aulas que eu dei sobre banco de dados, eu não vou encher a tela toda de componentes para poder a gente não levar uma vida tratando os dados, né? Eu vou colocar só alguns dos dados lá. Eu vou iniciar rapidamente aqui o servidor e vou mostrar para vocês quais são os dados que a gente vai carregar, né? Quem já vem das aulas básicas já sabe se trata. Quem não vem ainda vai ter uma noção do que a gente está lidando. Então, é aqui meu banco, a tabela clientes e esses são os dados, né, que a gente estava fazendo lá nas aulas de banco de dados. E é o mesmo banco que a gente vai usar nessa parte aí agora da tela. Então, eu vou construir a tela para poder cadastrar nome, endereço e CPF, né? O ID ele é gerado automaticamente. Então, vamos lá, vou tirar isso daqui e vamos lá trabalhar. Deixa eu fechar aqui também o. Pronto. Certo? Vamos lá para a nossa tela principal. Vou fechar aqui as funções, né, para poder o código ficar melhor organizado, a gente não ficar vendo um bocado de coisa que não nos interessa agora. E o fato da gente ter testado também, né, já ajuda bastante. Pronto, o executa está aqui só para poder a gente fazer o teste, lembrando que quando a gente for gerar a versão final, essa linha de comando ela vai sair daqui. Então, como eu vou fazer agora a interface, né, eu vou fazer essa parte do sistema, eu já deixei aqui organizadinho para poder facilitar a nossa vida. A gente vai trabalhar com o formulário. Então, a gente vai na parte do sistema aqui, que é a parte que define o formulário. Então, descendo um pouquinho o código, a gente marcou, né, para poder facilitar bastante a nossa vida, os locais aonde os frames começam. Então isso vai facilitar e bastante, né, a partir de agora que a gente vai precisar trabalhar. Então, o primeiro que a gente vai fazer é o frame cadastro, que é justamente esse que está aqui. Ele é composto de três labels, três line edits, né, que line edits, e três que push buttons, ou três não, perdão, dois que push buttons, que são esses que estão aqui embaixo. Então vamos por parte fazer o nosso código. Bem, deixa eu minimizar aqui. Então aqui ele define o frame, tá certo? Então vou descer aqui e começar a partir daqui a desenhar os campos, né? Criar os campos de formulário. Então são os labels, não é isso? Os line edits e os botões. Então vamos lá. Vou começar pelos labels, tá certo? Self.lbl nome vai receber que label, aonde vai estar escrito o nome e do lado, aí agora vem a diferença, certo? Que é a única coisa que você vai precisar se concentrar. Aqui agora, tecnicamente, viria self, certo? Só que self é a nossa janela. Eu não vou colocar esse keylabel na janela, eu vou colocar esse keylabel no frame, tá certo? Então a gente vai trocar pelo self frm underline cadastro. Tá? Então esse label vai ficar no self frm cadastro, tá certo? Isso quer dizer, deixa eu executar aqui. Opa, o que label não foi definido, lembrei que ainda não importei, vou lá em cima importar. Então, que widgets, vírgula, que label. Prontinho, executar novamente. Então, né, o label ele não aparece. Por quê? Porque ele está onde? No frame cadastrar. E o frame cadastrar só aparece quando eu clico em cadastrar. Olha quem está aqui em cima, tá certo? O frame nome. Quando o frame cadastrar desaparecer, nome desaparece também, tá certo? Então, vamos voltar lá embaixo, frame cadastro, e tá aqui. Vou aproveitar, vou colocar logo a cor, né? A cor padrão do nosso sistema é o plano de fundo branco. Então, beleza. Então, vamos trabalhar com esse carinha aqui. O que mais? Além de
de criar ele, a gente tem que posicionar. Então, self, tá certo, lbl nome, ponto set geometry. E aí os valores que eu coloquei já aqui, né? Você pode deixar já anotado aí se você quiser adiantar o seu código. 20, 50, 55, 16. Então 20 afastado da esquerda, 50 afastado do topo, com 720, opa, perdão, com 55 de largura e com 16 de altura. Tá bom? Você já pode sair testando para poder ver se está funcionando. Então aqui, ó, cadastrar, olha ele aqui. Tá beleza? Se você quiser testar, sem precisar estar toda hora clicando aqui no botão cadastrar para poder visualizar, você pode trocar o falso aqui por true. Que aí quando a tela abrir, ela já aparece com a visibilidade do formulário, não, perdão, do keyframe em verdadeiro, né? Então ele já aparece aqui. Aí você só lembra de depois trocar para falso aqui para poder ficar sem aparecer nenhum. Ou deixa, se for seu interesse, né? Eu tô aqui, mas na verdade o sistema é de vocês. Então vamos para a próxima label. Eu gosto de deixar tudo agrupadinho por função, então eu vou aqui, ó. Self, lbl, endereço. Então, endereço vai receber que label, e onde vai estar escrito endereço, e ele vai ser colocado em self.frm cadastro. Depois vem self.lbl cpf, que label, aonde vai estar escrito CPF e vai ser colocado na frame cadastro. Cadê? Eu apertei pg up aqui acidentalmente, ele subiu, pg up não, pg down, ele desceu, aqui cadastro. Prontinho, foi essa linha que eu acabei de fazer. Então, LBL CPF vai ser colocado na frame cadastro. Agora vamos organizar os elementos. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que se eu fizer assim, fica mais organizado. Prontinho. Agora eu vou pegar aqui o LBL nome, tá certo. Eu vou copiar, vou colocar aqui e aqui. E a gente vai trocar, porque agora é o LBL endereço e aqui o LBL CPF. Então, basicamente, todas as medidas são as mesmas. São todos eles afastados 20, tá certo? E o 20 aqui é como referência o frame, tá bom? E não mais o começo da tela. Todos eles têm a mesma largura e a mesma altura, só vai mudar o posicionamento do topo. Então, o primeiro vai ser 50, o segundo 90 e o terceiro 130. Deixa eu rodar aqui para poder ver se ficou bacana. Pronto, ó. Bem organizadinho. Então vamos agora criar o Scaline Digit, que é o lugar onde o usuário digita o texto dele. Então notem que é a mesma lógica que a gente estava seguindo até agora. A única diferença é que eu não vou colocar na tela principal, e sim no frame. Tá certo? Então vamos lá. Self.txt nome vai ser um keyline edit, que vai ser colocado em self.frm cadastro. Eu vou aproveitar e vou logo lá em cima fazer importação, que é uma coisa que eu já percebi que eu sou especialista, é rodar antes de fazer as importações. Pronto. Self.txt nome.set geometry, e aí ele é 8050, vou até copiar daqui, 8050 721 de largura e 22 de altura. Prontinho. Por via das dúvidas, roda logo. Pronto, perfeito. Agora é só fazer os outros. E o legal disso é que, como a gente já sabe como fazer, a gente simplesmente clona
os códigos. Só que agora aqui não é txt nome, sim txt endereço, endereço, CPF e CPF. Tá certo? Vamos mudar aqui também. Todos eles começam no mesmo lugar. Todos eles têm a mesma largura e a mesma altura. E o que vai mudar é esse posicionamento aqui, que vai acompanhar os labels, né? Então, aonde o label endereço está, em 90. Então, o txt endereço vai ficar em 90. O label CPF está em 130. Então, o txt CPF vai ficar em 130. Vamos executar. Pronto. Então, quanto mais campos você tiver, vocês vão seguindo a lógica, tá certo? Então, nesse momento aqui que eu acho interessante o uso do designer, né? O que é Qt Design, se não me falha a memória. Ele é bacana justamente para que você possa organizar e ver o posicionamento desses componentes aí da sua tela, certo? Aí você consegue através dele pegar cada um dos componentes e o posicionamento desses componentes, né? Se você tivesse 300 componentes na tela, obviamente que eu estou exagerando, você não ia precisar ficar testando, né? Ah, 50 tá bom, 60 tá bom, não, 60 tá ruim, muda para 70 para ver como fica. Você simplesmente pega aqui, o Line Edit, coloca onde você quer, arruma todo o seu sistema, e aí depois aqui em Geometry você pega o X, o Y, a largura e a altura, certo? Só pega esses valores aqui e joga no seu código. Para esse caso aqui eu acho bacana o Qt Design, mas para poder desenhar ele todo e usar ele como plataforma eu não gosto muito da ideia não. Enfim, pronto, conseguimos. Então vamos agora colocar os botões aqui embaixo, certo? Que é o botão limpar e o botão gravar. Então vamos lá. Criar aqui dois botões, self.btn limpar, btn limpar, vai ser um keyline não, que push button, aonde vai estar escrito limpar e ele vai ser colocado em self.frm cadastro. self.btn limpar.set geometry, ele vai ficar afastado. Pegar aqui a mesma lógica dos frames, né? Dos labels. Os labels são afastados 20, então para poder ficar arrumadinho, para ficar arrumadinho 20 também. Então afastado 20, afastado 650 do topo, ele vai ficar lá embaixo. Ele vai ter 100, vamos botar 115 de largura e 22 de altura. Então vou rodar aqui só para ver se ficou de boa. Pronto, perfeito, alinhadinho aqui com todos os componentes da tela. Vamos colocar aqui agora o gravar. Então, fecha aqui. Mesma coisa, coloca aqui embaixo e agora troca por btn gravar, que é o que vai colocar o dado no banco de dados. Certo? Pegar os elementos da tela e colocar no banco de dados. Então não é limpar, e sim gravar. E aí a diferença é que ele não vai começar em 20, ele vai começar bem mais afastado, ele vai começar em 700. Então, bacana, executa. Botão gravar aqui, certo? Então, os dois componentes muito bem arrumadinhos. Então, pronto, certo? O frame de cadastro já está organizado. Vocês viram que não teve nada demais. Basicamente, a única coisa nova que a gente viu é o fato de que a gente troca a surface, né? A interface, o lugar aonde vai ficar, né? Caramba, tem um nome específico para isso, mas eu não consigo lembrar agora, peço desculpas. Então, ao invés de ficar na tela principal, ele vai ficar no frame de cadastro, tá certo? É a tela aonde vai ficar. Então, o que vai mudar agora para poder a gente fazer o frame pesquisar? O frame pesquisar é exatamente a mesma coisa do frame anterior que a gente acabou de fazer. A diferença é que a gente vai trocar o FRM cadastro pelo FRM pesquisar, certo? Então, como é que vai ficar a tela do pesquisar? Um label
um que line edit e um que push button, tá certo? Para poder a gente fazer a pesquisa, certo? Só tem mais uma coisinha. Deixa eu voltar aqui. Aqui vocês não estão vendo, mas existe um outro elemento oculto que só vai ser ativo quando a gente clicar no botão pesquisar. Então esses acessos ao banco de dados, né, que é obviamente onde estão os dados que a gente vai buscar, eu estou deixando para fazer por último. Então agora essa sessão ela é só para falar sobre a criação da interface gráfica. Já teve aquela parte onde eu mostro a introdução do Python, a lógica usando Python. Aí a gente muda para poder como criar interfaces gráficas, como trabalhar com banco de dados, né, o básico, como criar uma janelinha simples. Aí depois eu troco o foco. O foco desses vídeos é a gente fazer as nossas janelas, então estou focando aqui. Depois que a gente focar nas janelas, que o sistema o gráfico, a parte visual do sistema estiver toda pronta, aí eu vou voltando nas partes e fazendo o acesso ao banco de dados, que é basicamente a mesma coisa que a gente já fez, certo? Então só vou encaixar nos lugares certos e fazer as chamadas. É por isso que o elemento que está aqui, ou melhor, que não está aqui, eu vou deixar para colocar no final, tá certo? Então agora eu vou colocar nome, que é um label, o keyline edit e o key push button, pesquisar. Então aqui, ó, aqui é o frame pesquisar, eu vou a partir daqui colocar os elementos. Aí já ia no embalo falar colocar os que elementos, né? Por causa do que, né? Que push button, que line edit. Aí eu já ia falar o que elementos. A gente pega nos vícios de linguagem. Eu mesmo venho de Java, né? Dou aula de Java há muito mais tempo. Comecei a trabalhar com Python há pouco tempo. Então tem muitas coisas que eu ainda falo do hábito do Java. E aí eu tenho que dar aquela parada para poder me corrigir. Mas enfim, vamos lá. Então aqui, ó, self.lbl nome que label, aonde vai estar escrito nome, certo? A gente vai colocar ele em self.frm pesquisar, tá certo? Aonde vai aparecer. Agora self.lbl nome.setGeometry, ele vai ficar 20 afastado da esquerda, 50 afastado do topo, 55 de largura e 16 de altura. Self.txt nome que line edit, aonde a gente vai colocar em frm pesquisar. Self.txt nome.setGeometry, ele vai ter 80 de afastamento da esquerda, 50 de afastamento do topo, 600 de largura e 22 de altura. Tá bacana? E por fim o botão pesquisar, que é o que fica no finalzinho ali, self.btn pesquisar, que push button, onde vai estar escrito pesquisar, aqui, pesquisar, e a gente vai colocar em self.frm pesquisar, tá certo? Vamos posicionar ele, self.btn pesquisar, setGeometry, ele vai ficar afastado 700 da esquerda, 50 do topo, vai ter 80 de largura e 22 de altura. Bom, vamos rodar. Clica na guia pesquisar. Ó, esquecemos de trocar o plano de fundo para branco, né? Ele está esverdeado aí, mas a gente já viu que os campos estão perfeitamente funcionando. Vamos trocar logo aqui. Aqui, 255. Não é isso? Frame pesquisar, perfeito. Executa. Clica aqui, ó, perfeito. Funcionou lindamente, né? Os botões aqui de baixo somem, os elementos daqui desaparecem, estão aqui. Então assim, como esse vídeo já tem mais ou menos 20 minutos, vai fazer 20 minutos agora, eu vou deixar para poder fazer o relatório e a edição depois. Inclusive assim,
O frame de relatório ele tem o que eu acho que é o elemento mais complicado do QT, tá certo? Que é a tabela. A tabela existem dois tipos de componente, a QTable Widget e o QTable View. Existe uma diferença aqui estrutural entre eles, mas como a gente quer mostrar os elementos que estão dentro do banco de dados, a gente vai usar o QTable View para poder trabalhar. Então o QTable View, pelo que eu entendi lendo a documentação, ele é muito mais rápido nesse caso de exibição de dados, né, que é o caso que a gente quer. Os dados estão no banco, a gente só vai mostrar esses dados dentro do relatório. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que antes criar um negócio chamado de modelo. E depois que a gente criar o modelo, aí sim a gente monta a tabela. E aí tem que modificar os parâmetros, né? Esses parâmetros são as larguras das colunas, como são estruturados, como são organizados os títulos, de onde esses dados vêm e como eles são tratados para poder ser exibido. Então assim, o campo, quando a gente for trabalhar com relatório, eu vou dedicar uma aula só para ele, tá certo? Então, o campo de relatório é literalmente só para ele. A gente vai focar uma energia boa. Eu vou aproveitar que já está no finalzinho, eu vou pedir umas desculpas para vocês, porque eu acidentalmente mordi a minha língua e estou com uma afta na lateral da língua. Estou com uma dificuldadezinha de falar, estou falando mais baixo e mais devagar e às vezes eu estou me embolando, porque está um pouquinho inchado o lugar, né? Apesar de passar medicamento, eu comecei tratamento hoje, está um pouquinho inchado, eu estou com uma dificuldadezinha na fala, mas espero que isso não tenha atrapalhado a vocês. Bem, enfim, já fizemos os dois aqui, tudo funcionando lindamente. Próxima aula a gente faz o editar e constrói o espaço do relatório. Aí depois eu faço uma aula só explicando como é que a tabela é montada, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, podem falar. Até mais. Tchau.